Olá pessoal, então estamos aqui hoje para a aula de estrutura e função do DNA e RNA, né, da disciplina de Genética e Biologia Molecular do curso de Licenciatura em Biologia. Bem, primeiramente, DNA e RNA são ácidos nucleicos. Eles foram identificados pela primeira vez em 1869. Ele foi chamado de ácido nucleico porque foi isolado do núcleo das células e ele tinha um caráter ácido, né? Inicialmente, não se acreditava que ele seria um material genético devido à sua menor complexidade em comparação às proteínas. Então, ainda não se conhecia algumas coisas em relação aos ácidos nucleicos, mas ainda não tinha uma conclusão que ele era um material genético nas células. Bem, hoje nós vamos estudar as principais diferenças entre os ácidos nucleicos que existem nas células, o DNA e o RNA. Bem, o DNA, ele é chamado de ácido desoxirribonucleico, que vem do inglês, né? DNA vem da língua inglesa e traduzido para o português, ácido desoxirribonucleico. Ele é encontrado como, nós já falamos anteriormente, no núcleo das células e também nas mitocôndrias. Ele é o carregador da informação genética, então é ele que transmite a informação genética de uma célula para outra, né? E isso acontece com exceção de alguns vírus, né? Então, na maioria dos organismos vivos, o DNA ele é o carregador da informação genética, com exceção de alguns vírus que tem como RNA o carregador dessa informação. Bem, o RNA também é uma sigla que vem da língua inglesa, mas traduzido para o português é o ácido ribonucleico. Ele é encontrado tanto no núcleo como no citoplasma das células eucarióticas e ele tem a sua síntese a partir do DNA, tá? E ele tem como função transferir a informação genética que está no núcleo, no DNA, ao citoplasma, tá? E essa informação, ela vai ser utilizada para a síntese de proteínas. Nós vamos entender esse processo ao longo do nosso curso, ao longo da nossa disciplina. Bem, os ácidos nucleicos, eles são polímeros de nucleotídeos. E o que são polímeros? São macromoléculas formadas por estruturas menores, estruturas básicas menores, por ligações periódicas. Então, os ácidos nucleicos, eles têm como estrutura básica os nucleotídeos e eles são ligados uns aos outros para formar um polímero, né? Ou seja, vários nucleotídeos ligados uns aos outros por uma ligação fosfodiéster. Esse é o nome da ligação que une os nucleotídeos para formar um polímero de nucleotídeos, que são os ácidos nucleicos, que podem ser tanto DNA como RNA. Então, nós chamamos os nucleotídeos de monômeros e o ácido nucleico como polímero, tá? Então, esse aqui é uma figura de um fragmento de uma molécula de RNA que tem os nucleotídeos unidos por ligações fosfodiéster. Bem, os nucleotídeos, como unidade básica de construção dos ácidos nucleicos, eles têm uma estrutura que é definida pela presença do fosfato, de um açúcar, uma pentose, e por uma base nitrogenada. Então, aqui nós temos a estrutura base nitrogenada, nesse caso aqui é a adenina, ligada a um açúcar, a uma pentose, a ribose nesse caso, e a união da adenina com a ribose forma o nucleosídeo, que não é a unidade básica do
ácido nucleico. O que é a unidade básica do ácido nucleico? É o nucleotídeo, que é o nucleosídeo mais o fosfato. Então, os nucleotídeos, eles podem ser monofosfatado, difosfatado e trifosfatado. No caso dos nucleotídeos de adenina, quando monofosfatado, são chamados de AMP, difosfatado ADP e trifosfatado ATP. Vocês devem lembrar do ATP nas aulas de bioquímica como uma molécula energética no metabolismo das células. No entanto, aqui o ATP ele é um nucleotídeo que é uma unidade básica precursora dos ácidos nucleicos. Purinas e pirimidinas. O que são isso? As bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, do DNA e do RNA, elas podem ser classificadas, ou melhor, divididas em purinas e pirimidinas. As purinas são as bases nitrogenadas adenina e guanina, e pirimidinas, elas são incomum para o DNA e RNA a citosina, enquanto que no DNA a timina é exclusiva para esse ácido nucleico, enquanto que no RNA, no lugar da timina, é a uracila. Então, aqui nós já vemos mais uma diferença entre DNA e RNA. Aqui, mais estrutural, por quê? Porque as purinas, adenina e guanina, fazem parte de ambos, do DNA e RNA. E as pirimidinas, a citosina, faz parte de ambos, no entanto, timina somente do DNA e uracila somente do RNA. Bem, aqui nós temos uma figura representando os açúcares tanto do DNA como no RNA. Bem, os açúcares desses dois ácidos nucleicos também são diferentes. No caso do DNA, nós temos uma desoxirribose e no RNA uma ribose. Por isso, um é ácido desoxirribonucleico e o outro ácido ribonucleico. No caso do DNA, que tem como açúcar o desoxirribonucleico, nessa posição 2' do açúcar, nós não temos a hidroxila. Então, ele é chamado de desoxirribose. Esse açúcar é chamado de desoxirribose e mais, então, uma diferença entre esses dois ácidos nucleicos, DNA e RNA. Bom, os nucleotídeos, como eu falei para vocês, eles são as unidades básicas ou mínimas do polímero de nucleotídeos, né, de um ácido nucleico, e eles estão ligados por uma ligação fosfodiéster. Então, essa ligação une o fosfato, que está ligado ao carbono 5' da pentose, ao carbono 3' da pentose anterior. Então, o que nós podemos perceber aqui é que o 5' terminal está numa extremidade e o 3' terminal na outra, e o que acontece é que os nucleotídeos vão sendo ligados na extremidade 3' terminal, na hidroxila 3' terminal. Então, o crescimento do ácido nucleico durante a sua síntese acontece do 5' para o 3', e isso nós vamos aprofundar um pouquinho mais na aula de replicação do DNA. Bem, até então, sabia-se dessas informações, das unidades formadoras dos ácidos nucleicos, que eram os nucleotídeos, mas não se conhecia a estrutura do DNA. E foi lá em 1953 que Watson e Crick propuseram uma estrutura da molécula de DNA como sendo uma dupla hélice. E aí começa, então, a era da biologia molecular,
onde pôde-se propor um mecanismo de replicação do DNA que até então não se conhecia. Bom, então, a estrutura do DNA, ela envolve, então, polímero, né, um polímero de nucleotídeos em forma de uma hélice dupla. Então, ela é composta por duas cadeias de polinucleotídeos e essas cadeias, elas estão dispostas em sentidos inversos. Então, elas são chamadas de cadeias antiparalelas, porque uma está no sentido 5', 3' e a outra no sentido 3', 5'. E essas cadeias, elas estão de forma enroladas num eixo imaginário, tá? Então, aqui são as fitas de DNA. Uma começa do 5' e vai para 3' e o outro do 5' aqui para o 3'. Então, elas são antiparalelas. Bem, além disso, as cadeias polipeptídicas, elas estão unidas. E como elas estão unidas? Elas estão unidas através do pareamento das bases nitrogenadas. Então, para nós entendermos um pouquinho a estrutura do DNA, nós podemos imaginar o DNA como uma escada, onde o corrimão seria composto pelos açúcares e pelo fosfato, né, dos nucleotídeos, e os degraus seriam as bases nitrogenadas. E elas, cada uma das bases de cada fita estão interagindo uma com a outra, formando um pareamento, né, uma complementação de bases. E essas bases estão unidas através de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Então, as fitas do DNA, elas estão enroladas num eixo imaginário e as bases estão empilhadas numa estrutura coplanar, né, como degraus de uma escada. E esse esqueleto hidrofílico, que é formado por açúcar e fosfato, eles estão nas extremidades dessa alfa-hélice, enquanto que as bases nitrogenadas, que são hidrofóbicas, estão no interior dessa hélice. Então, aqui tá, é uma representação mais dinâmica da estrutura do DNA. Os átomos laranja e vermelho marcam os fosfatos dos esqueletos, açúcar-fosfato, enquanto que as bolinhas azuis no interior da hélice pertencem às bases nitrogenadas, tá? Então, aqui seria uma representação mais tridimensional da estrutura do DNA, tá? Bom, como nós falamos anteriormente, o DNA ele tem duas fitas e essas fitas são antiparalelas, ou seja, uma começa do 5' para o 3' do N-terminal e o outro do 5' para o N-terminal, mostrando que a direção dessas fitas são inversas. Então, elas são ditas de fitas antiparalelas. E aqui, mais uma vez, né, os açúcares e os fosfatos na parte hidrofílica, na parte de fora da estrutura do DNA, e as bases nitrogenadas hidrofóbicas no interior da hélice, da dupla hélice. Bem, analisando o conteúdo de uma das fitas de DNA, é possível conhecer o conteúdo da outra. Por quê? Porque as fitas são ligadas através das bases nitrogenadas por pontes de hidrogênio e essas bases são complementares uma à outra. Então, a adenina, aqui representada em rosa, ela sempre forma par com a timina.
E vice-versa, a timina sempre forma par com a adenina. A guanina pareia com citosina e vice-versa, citosina pareia com guanina. De forma que, se você conhece uma sequência de DNA de uma fita, você saberá a sequência de DNA da fita complementar, porque elas formam um pareamento, né, de bases que são intercadeias, duas cadeias pareando através das bases. E esse pareamento é sempre com as mesmas bases, formando par AT ou par CG. No caso do RNA, ele é também um polímero de ácido nucleico, assim como o DNA. Ele precisa ter como molde o DNA para ser sintetizado, e o açúcar do RNA não é a desoxirribose, mas assim é ribose, como nós vimos, e as pirimidinas são a citosina, que é a mesma do DNA, mas a uracila, que é exclusiva do RNA. E estruturalmente, nós podemos também diferenciar do DNA porque ele não possui uma dupla hélice, mas sim uma única fita. Então, aqui nessa figura está sendo representado a fita simples do ácido ribonucleico ou do RNA e as suas bases nitrogenadas, seus nucleotídeos, né, com a base uracila sendo exclusiva do RNA. Bom, o fato do RNA ter esse grupo OH no carbono 2' da pentose torna o RNA menos estável que o DNA. Isso é importante fisiologicamente, tá? E tem algumas implicações também biotecnológicas importantes. Bem, as estruturas do RNA, a estrutura do RNA ele não envolve duas cadeias, né? No entanto, ele pode formar estruturas secundárias devido ao pareamento de bases intracadeia. Então, formando estruturas aqui, como essa onde os pares de bases que são complementares podem se unir dentro dessa única fita, formando estruturas secundárias que também são importantes para a função do RNA na célula. Bem, como eu falei para vocês, né, o DNA ele é a informação genética da maioria dos seres vivos, né, dos organismos. No entanto, os genomas virais, eles têm algumas diferenças, né? Existem alguns vírus que têm como a informação genética contida em DNA dupla fita, assim como em organismos eucarióticos e procarióticos. No entanto, existem vírus com informação genética uma fita simples, DNA fita simples, e vírus com RNA dupla fita e RNA simples fita. Então, os genomas virais têm essas diferenças comparadas às células procarióticas e eucarióticas. Mais uma informação que vai ser importante para o entendimento das próximas aulas é que o DNA dupla fita ele pode sofrer desnaturação e, além disso, renaturar. O que significa isso? Ele pode, a fita do DNA, as duas fitas do DNA, elas podem ser separadas e depois podem ser unidas novamente. Isso porque elas são formadas por pontes, essa união é formada por pontes de hidrogênio entre as bases, que é uma ligação fraca. Então, ela pode, pelo aumento da temperatura, ser desfeita ou por extremos de pH, ou pH muito alto ou muito baixo, podem desfazer essas pontes de hidrogênio, separando as fitas. Mas quando a condição ideal para que haja o pareamento de bases volta, essas fitas voltam a se parear e formar a dupla hélice. Na aula de laboratório do curso da disciplina de genética
que vocês tiveram, nós fizemos um experimento de amplificação de DNA in vitro, né, numa máquina de PCR, onde nós precisamos desnaturar o DNA para que eles ficassem em fitas simples e servirem como molde para uma replicação que nós vamos entender melhor na próxima aula. Bem, pessoal, lembrando que o nosso curso ele não está limitado apenas à nossa videoaula, eu disponibilizei um grande material para que vocês possam se aprofundar e entender melhor a estrutura e função dos ácidos nucleicos que estão disponíveis no ambiente virtual. Eu agradeço a atenção, bons estudos.